Vamos conversar hoje sobre quando é o momento certo de se preocupar em nutrir o corpo e quando é a hora de reduzir alguma coisa. Toxinas que estão no nosso corpo ou alguma outra coisa que estão em excesso, que não vai adiantar a gente colocar mais coisa no corpo sem dar conta, né, do que a gente já ingeriu antes, do que já está dentro da gente. Porque sim, a gente pode intoxicar o nosso corpo, ou seja, gerar toxinas, né? Então, eu vou explicar certinho para vocês como isso tudo funciona e como perceber no seu corpo quando que é a hora de nutrir e quando que é a hora de reduzir alguma coisa, para que você possa tirar o melhor proveito dessa máquina maravilhosa que é o seu ser, o seu corpo que está aí para funcionar melhor e fortalecer a sua saúde, certo? Obviamente, eu vou falar disso tudo na visão do Ayurveda. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou Jéssica Yuli, farmacêutica e terapeuta Ayurveda, e eu uso esse espaço nesse canal para falar um pouco mais de como que a gente pode fortalecer a nossa saúde, harmonizar a gente, né, com a nossa natureza, reconhecer essa nossa natureza e entender melhor como que a gente pode fortalecer a nossa saúde para nem precisar se preocupar com doença, né, em remediar qualquer desconforto, certo? E no Ayurveda, a gente tem duas terapias, basicamente, de nutrição ou redução. Claro que dentro delas tem outras técnicas, né? Mas isso faz muita diferença para o nosso corpo. Porque um corpo bem nutrido, ele vai ter vitalidade, ele vai ter força, ele vai ter tudo que ele precisa para se proteger ou para reagir de tudo que está ao nosso redor, né? Só que, ao mesmo tempo, se eu não tiver a capacidade de lidar com isso tudo e estiver acumulando toxina dentro de mim, pode ser que, se eu ingerir mais coisa, eu vou aumentar essas toxinas e aí eu estou mais prejudicando que ajudando o meu corpo, certo? E a gente está num período agora de mudança de estação do ano, né? E esse momento também é importante porque a gente precisa preparar o nosso corpo para o que vai acontecer na próxima estação. Então, o nosso corpo vai passando por diferenças aqui fora, no externo, e a gente precisa internamente estar forte o suficiente para que essas mudanças não desequilibrem a nossa saúde, que a gente se mantenha forte e em harmonia, certo? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou dar alguns exemplos aqui de como reconhecer, né, se tem presença de toxina ou não, ou se tem algo em excesso no nosso corpo, e se é a hora de nutrir, e dar exemplos do que eu posso usar para nutrição e do que é legal quando eu falo de redução do que está em excesso, inclusive de toxinas. Esse é o nosso bate-papo programado aqui hoje, tá? E vamos começar. Para começar, eu vou colocar aqui na minha apresentação para vocês, para facilitar o meu raciocínio. Vamos embora. Nutrir ou reduzir. Gente, antes de começar, eu também queria dizer que eu sou farmacêutica e terapeuta Ayurveda, né? Então, eu vejo que muitas vezes a gente se apoia em comprimidos, seja suplementos alimentares, estimulantes, pré-treino, ou até para os nossos desconfortos, a gente usa muitas coisas sintéticas, né? Muitos comprimidos, cápsulas, etc., para tentar cuidar da nossa saúde, como se o nosso corpo não fosse capaz de se equilibrar. Só que a gente é natureza, né? Como tal, a gente reconhece aquilo que também vem da natureza e que também é vivo, assim como a gente. Então, quando esses sintéticos vêm para dentro da gente, como será que o nosso corpo reage a tudo isso? Vocês já pararam para pensar? Porque a gente tem uma molécula de interesse, né? Aliás, muitas delas foram baseadas no mecanismo do nosso corpo ou em seres vivos mesmo, né? Em coisas da natureza para que esses sintéticos fossem gerados. Alguns, né? A maioria, principalmente os ativos, mas tem outras substâncias que não. Como será que o nosso corpo faz para reconhecer que é a mesma coisa e usar da mesma forma, né? A gente tem vários processos no nosso corpo que ajudam nesse aspecto. E o meu intuito aqui é ajudar que você reconheça quando é hora de colocar mais dessas moléculas de interesse, mais disso que é legal para dentro, que seria a nutrição, né? E de quando é hora de saber se o seu corpo processou ou não, de como está lá dentro, né? Se precisa
ajudar em algum processo de eliminação, se tem algum órgão sobrecarregado aí de metabolismo que não está funcionando bem, nosso estômago, nosso intestino, nosso fígado, como que está isso, tá? E é por isso que no Ayurveda a gente reconhece esse processo todo e tem esses dois tipos de terapias, o de nutrição ou de redução. E dependendo das características, uma ou a outra é mais adequada, certo? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quando que é uma e quando que é a outra que é mais adequada, né? Então, como a gente fala de Ayurveda, de harmonizar o nosso corpo com a nossa natureza e todos os seres vivos, né? O que a gente tem ao nosso redor é a natureza. A nossa analogia aqui para a nutrição envolve os elementos terra e água. O que eu quero dizer com isso, né? Que envolve estrutura, tecido, robustez, lubrificação. Quando eu falo de nutrição, eu estou falando sobre aumentar os tecidos do corpo, sobre nutrir todos os tecidos. E isso não é sobre quantidade apenas. Existe quantidade e existe qualidade, né? Às vezes a quantidade está boa, mas a qualidade está ruim. Às vezes a qualidade está boa, mas a quantidade não está legal. Pode estar muito, pode estar pouco, né? Às vezes eu estou ingerindo uma grande quantidade de calorias no meu dia, né? Mas nem sempre essas calorias vão ter todos os nutrientes que o meu corpo está precisando agora, né? Isso acontece muito quando a base da alimentação envolve alimentos ultraprocessados e processados, ou esses alimentos que não são in natura, né? Que não vêm da natureza. Então, geralmente, né, de maneira geral, eles têm essa característica de ter uma quantidade calórica muito grande, mas não nutricional. Inclusive, um alto teor de gorduras, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de nutrição também, não sei porquê, o que aconteceu aí, que a gente entende que ingerir gordura não é legal, né? Ficou essa ideia na cabeça. E, de fato, em excesso, nada é legal, não só gordura. Mas existe a gordura que é de boa qualidade e a gordura prejudicial. Isso acho que todo mundo já ouviu falar. Existe até um jeito popular de se referir ao bom colesterol, que seria o HDL, né? O colesterol ruim, que seria o LDL, fazendo meio que essa analogia de maneira geral aqui, até muito grosseira de dizer. Mas, de fato, se eu estou falando da gordura presente na gema do ovo, do abacate ou até dos azeites, é uma gordura de boa qualidade. Em excesso vai prejudicar? Sim, mas na quantidade certa vai ser super importante para o nosso equilíbrio hormonal também, né? Da nossa saúde como um todo. Então, é sim muito importante. A gente só precisa reconhecer quando tem um excesso aí que precisa ser eliminado, né? Então, todo mundo, para ter as substâncias que precisa para todas as nossas reações no nosso corpo, que são muitas, gente, pensa, tudo que eu vou ingerir tem que nutrir cada célula nova que está se formando do meu corpo todo, né? O tempo todo tem cabelo sendo formado, unhas, todas as células sendo trocadas, meu corpo está funcionando. Então, tem que se espalhar, né? Para que todas essas reações aconteçam, eu preciso ingerir de tudo. É necessário carboidrato, é necessário gordura, é necessário proteína, é necessário vitamina e mineral. Tudo isso é importante na quantidade e na qualidade bacana, né, para o meu corpo poder utilizar. E quando eu não consigo fazer esse processamento, ou seja, quando eu vou ingerir alguma coisa, eu preciso quebrar em pequenos pedacinhos, né, para conseguir assimilar isso, fazer a absorção, que vai acontecer às vezes no estômago e no intestino, ou majoritariamente no intestino, isso vai variar, né? Fazer a absorção disso, distribuir para todo o corpo, né? E nesse processo de transformação, a gente separa aquilo que vem junto, né? Que ajuda ali a carregar, a transportar, mas que não necessariamente eu vou precisar absorver. E isso precisa ser separado, preparado para ser eliminado, como fezes, urina ou suor. Esse processo que eu descrevi aqui para vocês, que envolve, né, nosso aparelho digestivo como um todo, boca, estômago, intestino, fígado, rim, né, bexiga, tudo isso está envolvido, é o processo de digestão, né? Quando esse processo não está legal, a gente pode gerar toxinas. Seja porque não foi possível assimilar aquilo que a gente digeriu, ou a gente não conseguiu quebrar naqueles pequenos pedacinhos,
ou não conseguiu absorver, né? E aí a gente prepara isso para que seja eliminado. E até que isso seja eliminado, pode haver uma sobrecarga. O meu fígado vai ter que trabalhar um pouco mais, ou os meus rins, eu vou precisar de ajuda ali, de mais água, né? Isso acontece também quando a gente ingere, por exemplo, um suplemento alimentar sem ter a necessidade dele, né? Ele vai ser praticamente todo eliminado, eu não vou absorver muito se eu não estiver precisando daquilo, né? E aí, pode ser que eu exija um pouco mais do meu corpo para fazer essa eliminação. Quando isso acontece, a gente diz que precisa dos processos de redução. Eu vou reduzir algo do meu corpo que não está bom. Nesse caso, toxinas. Mas além de toxinas, pode ser necessário reduzir também gordura em excesso, né? Sem pensar aqui nos padrões de beleza, eu estou falando aqui de saúde, né? Porque eu estou fazendo esse parêntese, porque a gente sabe que hoje em dia tem um padrão de beleza e todo mundo acha que tem que ser magro, sendo que às vezes a estrutura corporal da pessoa não é essa, né? Então, eu não estou falando aqui de reduzir de maneira obrigatória, eu estou falando de reduzir quando precisa, né? Ou reduzir líquido quando eu estou com processo inflamatório ou com edema e eu estou com retenção de líquido também, né? Isso também tem a ver com o processo de redução. E enquanto nutrição tem a ver com terra e água, né, estrutura, crescimento e desenvolvimento de tecidos, quando eu falo de redução, eu estou falando de fogo, né, que tem muito a ver com metabolismo, com essa transformação, com esse processamento, vento e éter, né? Vento e éter é movimento, seja para eliminar ou para que as coisas caminhem dentro de mim, e éter que é o espaço para que tudo isso seja armazenado, transformado e etc, né? Então, a gente pode fazer uma relação aí com os doshas também. Terra e água, que tem a ver com nutrição, também tem a ver com kapha dosha, né? Fogo tem a ver com pitta dosha. Vento e éter com vata dosha, né? Se você ainda não conhece sobre os doshas, o funcionamento deles para o nosso corpo, né? Como que eles funcionam e fazem nosso corpo trabalhar. Se você quer entender um pouco mais sobre vata, pitta, kapha, tem diversos vídeos aqui já nesse canal disponível e eu vou deixar na descrição o link se você quiser se aprofundar, tá bom? Continuando aqui nosso raciocínio, a gente tem algumas formas de nutrir o nosso corpo e de fazer os processos de redução. No Ayurveda, isso é dividido em 2 jeitos, basicamente, né? Que eu vou explicar aqui para vocês. Quando a gente faz essa mudança de estação, que eu comentei, a gente prepara o nosso corpo internamente, elimina tudo que tem que eliminar, nutre ele muito bem também, para que as influências externas afetem o mínimo possível o nosso corpo, certo? E tem um jeito de fazer isso, que é através da eliminação dos doshas, é como se fosse forçar a eliminação daquilo que precisa, inclusive dos doshas em excesso, que é o que acontece nos processos de panchakarma. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas saibam que existe, mas são processos que exigem o trabalho ali de vários profissionais integrados para que isso aconteça. Então, não vai ser o foco desse vídeo, tá? A gente falar do processo de eliminação forçada, vamos dizer assim, né, de maneira muito geral aqui, que é muito efetivo, sim. Depois que a pessoa passa por um processo de panchakarma, é pouco provável que aquele desequilíbrio volte, por exemplo, né, e o corpo fica muito bem nutrido. Mas o que a gente vai falar aqui é dos processos paliativos, onde a gente faz o equilíbrio do nosso corpo, dos doshas do nosso corpo, aqui dentro mesmo. Tudo isso vai acontecendo internamente, né? E esse é o nosso foco aqui. O que a gente tem de formas, né? O que são esses métodos paliativos? Se eu estou falando de tanto de nutrição, ser capaz de absorver muito bem aquilo do qual eu estou me nutrindo, ou até de eliminar, de digerir toxinas, a gente tem o processo de melhorar a digestão, pode ser usando, né, substâncias que são Dipana Upachana, que eu vou usar para melhorar o meu poder digestivo antes ou depois da comida, né? Vai me ajudar a processar tudo aquilo muito melhor, seja absorver, seja eliminar ou processar as próprias toxinas, né? Tem também alguns métodos de supressão de apetite ou de sede, se isso estiver em excesso, né? Exercícios também que vão me ajudar a lidar com o equilíbrio desses doshas, né? E podem ajudar muito quando tem excesso de nutrição. É uma das formas eficazes aí de lidar com isso. Porque aí eu vou gastando mais daquilo, né? Que está dentro de mim. Exposição ao sol pode ajudar, exposição ao ar livre também
São alguns métodos paliativos. Para fazer isso, a gente vai precisar de tempo, das substâncias corretas, né? E na dose, na proporção adequada. E para saber se isso está funcionando, a gente também precisa aqui do que é muito importante para a gente, que é falar da observação, né? Olhar para o nosso corpo e entender qual que é o melhor momento de uma coisa, qual que é o melhor momento de outra coisa. Vamos entender quando que é a hora de nutrição para o nosso corpo. Quando que eu vou perceber que eu preciso nutrir o meu corpo, né? O que é a nutrição propriamente dita? É aumentar a força e desenvolvimento do corpo. Né? Quando eu falo de nutrição, no Ayurveda a gente tem 7 tecidos, né? E todos esses tecidos vão sendo nutridos. É como se fosse uma distribuição daquilo que a gente recebe, né? Que funciona mais ou menos assim. Eu ingeri alguma coisa, uma droga, um medicamento, um alimento. Isso vai ser processado, como eu falei, vai quebrar em pequenos pedacinhos, a gente assimila, absorve. E aí vai para o nosso plasma, né? Depois é distribuído também para o nosso sangue como um todo. Depois, de acordo com a Ayurveda, vai para o tecido muscular, depois tecido gorduroso, depois o tecido ósseo, né? E aí vai para o tecido o reprodutor, né? Tem essa ordem aí que vai acontecendo tecido a tecido. E aí, eu preciso garantir que aquilo do qual eu vou me nutrir vai conseguir ser distribuído para tudo isso no meu corpo, né? Vai chegar a todos os tecidos, é como se fosse uma distribuição mesmo para todas essas células, né? E isso é melhor, né? Isso é essencial, vamos dizer assim, quando a pessoa está se recuperando de algo, ela está no estado debilitado. Então, o corpo ou estava lidando com alguma doença, algum desequilíbrio, um corpo estranho, uma fraqueza que está ali. Então, essa pessoa precisa se nutrir para que o corpo dela volte a ser capaz de realizar todas as funções da melhor forma, né? Porque por algum motivo a energia foi deslocada ali, concentrada para lidar com algo e depois ela precisa nutrir para que o resto do corpo volte a funcionar plenamente como um todo, né? O excesso de álcool também exige que a gente faça uma nutrição mais adequada do nosso corpo em seguida, né? O excesso de atividades também, atividade física ou atividade sexual, atividade mental, elas exigem muito da gente, então drena mesmo. Então a gente precisa depois de regeneração e a nutrição vai ajudar nisso, né? Durante o verão é importante nutrir bem o corpo, inclusive de água, gente. Eu falo de nutrição, mas não é só comida. Aqui eu tô falando também dos líquidos, tô falando também da oleação, que é uma coisa muito poderosa também, uma forma de nutrição interessante, né? Idosos também precisam, como tem mais emaciação, mais perda de tecido, dificuldade às vezes de retenção, tem que ficar bastante atento também à nutrição, né? Lembrando que todos nós estamos num processo de envelhecimento. Então, hoje é mais importante você cuidar da sua nutrição do que era ontem, por exemplo, né? Estamos nesse processo. E para nutrição, o sabor doce e untuoso são muito efetivos, né? Sabor doce tem envolvimento aí também de terra e água, desses elementos, então eles contribuem para a nutrição do nosso corpo, né? E o que a gente tem de alimentos que podem ajudar, né? Como eu falei, é muito importante a gente pensar na nutrição como um todo, né? Então, pensar em gorduras de boa qualidade, carboidratos na medida certa, proteínas, né? Ingerir alimentos, grãos, cereais, vegetais no geral. A gente precisa de vitaminas e minerais, a gente precisa de água para o nosso corpo, né? Tudo isso. Mas ghee é super nutridor, é uma gordura de boa qualidade e tem essa capacidade de nutrição muito ampla aí. Tâmaras, arroz, para o corpo, os óleos de gergelim pode ser adequado, né? Para uma pele aí mais vata, que precisa de um óleo mais pesado e denso. O óleo de coco para uma pele mais pita, né? Que um óleo um pouco mais levinho, de natureza fria, porque pita tem calor envolvido, né? Então o frio é mais agradável. E para cafa, a própria massagem pode ser interessante, porque a própria pele já produz uma oleosidade aí, né? Mas as atividades também são importantes, né? Quando a gente fala de nutrição, eu vou usar encaixar aqui dentro de nutrição uma outra coisa importante que a gente tem, que é prana, que é o ar que a gente respira, né? Às vezes a gente respira tão curtinho que a gente está mantendo sempre um pouquinho de CO2 dentro da gente e não está puxando todo o oxigênio que precisa. Então, completar o processo de respiração
também eu estou nutrindo o meu corpo com mais oxigênio e eliminando, né, todo o CO2 que eu não vou usar de dentro do meu corpo de uma forma mais efetiva. Então, tem os processos de respiração também que podem contribuir. Inclusive, mentalmente, né? O silêncio, estar em silêncio, é muito importante para a nossa mente também, né? Quando ela está sobrecarregada. E nutrir a nossa mente de coisas que são boas para ela, positivas, né? Que vão ajudar no nosso melhor funcionamento, no melhor foco da mente. A meditação é muito importante aí quando a gente fala de mente também, né? Mas continuando aqui, vamos entender um pouco mais sobre redução. Quando que eu preciso de redução? Diminuir algo, né, no meu corpo. Priorizar diminuir antes de nutrir. É quando tem toxinas, por exemplo, né? Se eu já tenho toxina dentro do meu corpo, como é que eu vou colocar mais coisas se eu não estou conseguindo nem eliminar o que eu já devia ter eliminado e processado, né? Então, o nosso corpo não dá conta. Isso vai chegar, eu não vou dar conta de processar, quebrar, absorver, etc. Vai gerar mais toxina, porque isso vai se degradando dentro de mim e isso não é legal, né? Manter ali o que já devia ter sido eliminado, né? Que está só degradando dentro da gente. Quando tem constipação, indica também que tem um movimento aí que não está legal dentro do meu corpo, e eu não estou conseguindo expulsar, né? Empurrar aquilo ali para fora. Então, quando tem constipação, significa que eu preciso cuidar da eliminação disso, né? Sensação de peso no corpo, excesso de gordura e de oleosidade. Quando tem a presença de febre, vômito e diarreia, o próprio vômito e a diarreia, eu estou expulsando coisas. Então, não tem como nutrir nessa hora, né? Tem que respeitar esse processo. Claro que é importante a gente manter o equilíbrio ali, hidratando, né? Repondo todo o líquido que a gente perdeu, com alimentos mais leves e mais fáceis de digerir, porque o meu corpo não está usando toda a capacidade dele para digerir agora. Eu estou cuidando de outras coisas. Então, eu preciso ajudar esse processo, comendo coisas mais leves ali, né? Cuidando para que essa eliminação aconteça o mínimo de prejuízo do meu corpo, né? Quando tem processo de febre, pelo mesmo motivo, eu estou lidando ali com um corpo estranho, a minha energia está deslocada, eu não tenho toda a energia que eu teria, né? Se eu não estivesse passando por isso, para os processos de digestão. Então, a gente ajuda, né, nesses processos, potencializando essa digestão e respeitando ali o fluxo do nosso corpo para lidar com esses fatores externos, a mesma coisa a herpes, né? No inverno também, que a gente se recolhe um pouco mais, é um processo, é um momento interessante para redução também. Quais são as vantagens, né, de redução? Em redução, eu estou falando aqui de, por exemplo, um jejum, né, é adequado, não é um jejum prolongado, mas é aquele jejum que eu espero ter fome para comer. Eu não vou comendo só porque está na hora, né? Eu vou respeitando o fluxo do meu corpo. Se o meu corpo ainda não sentiu fome, é porque ele ainda está processando o que já está dentro dele. Então, quando eu falo de redução, é sobre isso. E se isso acontecer por um período muito longo, eu não sentir fome, eu preciso potencializar o meu processo de digestão, porque aí a minha digestão está lenta. Eu não estou dando conta de, né, de fazer todos esses processos. E aí, como que eu estimulo, né, esse poder digestivo? Eu posso usar, acho que um dos melhores chás digestivos que já está disponível aí para vocês em outros conteúdos, é a misturinha de funcho, cominho em grão e semente de coentro. Tem ali vários sabores e ajuda muito na digestão. Ingerir esse chá meia hora depois de comer é super bacana, né? Quando eu tô falando de auxiliar a digestão, diminuição de gases. Gases é um sinal, né? De que a digestão não tá tão legal ali. Existe uma mistura interessante também, que é de gengibre, sal e suco de limão. Eu posso adicionar isso à minha comida e comendo fatias de gengibre com sal e limão junto com a comida. Isso ajuda muito também. Só precisa pegar leve quem tem azia, né? Porque tudo isso pode aumentar muito pita, da azia ou até úlcera. Tem que tomar um pouco de cuidado. Aí o chazinho é mais adequado, né? E também eu consigo estimular a minha digestão com água com limão, né? 2 dedinhos de água ali, um pouquinho de limão, quando a comida é mais seca, eu for comendo isso. Ou de manhã, né? Vocês viram que foi uma moda, uma época, água morna com limão em jejum. Realmente pode melhorar a digestão? Pode. É sempre necessário? Não, só nos casos de digestão lenta. Se a sua digestão já tá boa, você pode potencializar num nível que vai dar queimação, inclusive pode causar úlcera. Então, não é para todo mundo, por exemplo, né? A pimenta preta, usar como especiaria na comida, né? O próprio gengibre, como eu falei, canela também pode ajudar.
E para o fígado, tem os chazinhos das folhas amargas, né? Das plantas mais amargas, como o dente de leão, que não é só a folha que a gente usa, né? E do boldo também, boldo do Chile, que é o que a gente faz chá, né? Só do boldo do Chile, não usem outros para fazer chá, tá? Então tem várias coisas aí que vão ajudar a reduzir, ou seja, vão ajudar a lidar com o que já está dentro de mim, primeiro, antes de pensar em nutrição, né? E às vezes a gente precisa fazer isso. Primeiro prioriza o que já está dentro, para depois pensar em nutrir. E o que tem de benefício, né, em redução? Eu tenho os meus sentidos mais claros também. Tato, olfato, paladar, tudo isso vai ficar muito mais limpo, vamos dizer assim, né? Vai funcionar muito melhor quando a gente dá conta de processar tudo que já está dentro da gente, né? As minhas eliminações vão ser adequadas, fezes, urina, suor, né? Fazendo um parêntese aqui, as fezes, a urina e o suor também são indicativos se tem presença de toxina ou não. Por exemplo, urina muito concentrada é sinal de que meu rim está trabalhando ali para eliminar e está muito concentrado, ele precisa de uma força. Posso ingerir ali mais água para ajudar nesse processo, né? Para fazer esse arraste ali como uma ajuda. Muito clara, quase transparente, indica um excesso de água. Aí eu preciso reduzir a minha ingestão de água, por exemplo, né? As fezes, quando elas estão. O ideal, na verdade, são fezes mais macias, bem formadas, que boiam, não sujam a privada. Por exemplo, esse é o ideal. Se eu estou sujando a privada, indica a presença de toxinas. Está muito pesada, ou até muco presente ali nas fezes, é sinal de presença de toxina. Aí eu tenho AMA presente ali, que é o que a gente chama, né, de toxina. Preciso ajudar o meu processo de digestão. A digestão não está legal. E eu coloquei essa foto aqui também, porque a língua ajuda a indicar também quando a gente raspa a língua pela manhã, aquela saburra que sai, dá uma indicação se tem toxina ou não. Por quê? Durante a noite, a gente passa por diversos processos, né? Inclusive digestivos, e é natural formar uma saburra na língua de manhã, branca a levemente amarelada, né? Esse é o ideal. Em uma quantidade normal. Se você raspa sempre, você começa a entender qual é a quantidade normal para você. Só que se quando você raspa a língua, sai uma quantidade aumentada, muito densa, muito branca, né, muito viscosa, grudenta ali, isso indica a presença de kapha dosha em desequilíbrio, né? Então precisa reduzir esse dosha no corpo. Se está mais amarelada, indica pita em excesso. Se está mais amarronzada, vata dosha em excesso, né? Eu vou deixar aqui na descrição também o vídeo sobre como raspar a língua, se você ainda não começou. Além de cuidar da higiene bucal e dar uma sensação de limpeza muito boa logo cedo, né? Contribui até para um hálito melhor. Isso ajuda a gente a ir identificando como está o nosso corpo, tá? Então, raspar a língua é maravilhoso para isso também. Inclusive, o mau hálito também é um sinal de que a digestão não está boa e pode ter toxinas ali. Então, a gente precisa ajudar o processo de digestão, tá? Claro que mau hálito pode ser também por higiene inadequada da boca, né? Tem outras causas aí, mas uma delas é a digestão inadequada e a presença de toxinas, né? Voltando aqui para os benefícios da redução, a gente sente leveza no corpo, né? Se tem fome e sede excessivos, a gente consegue conter isso, ajustando a digestão melhor, né? Diminui a sensação de fraqueza e de falta de energia, porque às vezes, principalmente, comi depois do almoço, me deu aquela vontade de dormir, né? Mas assim, incontrolável, quase peguei no sono. Isso é um sinal que seu corpo está gastando tanta energia ali no processo de digestão que não está normal, você precisa dar uma força, porque depois que você come, você deve se sentir energizado, né? Você deve se sentir bem. Não é um pico de energia, não, porque tem um processo natural ali de digestão, né? Um pós-prandial que vai causar uma sensação, né? Eu não vou dizer sonolência, mas diminui um pouco o seu ritmo. Mas mesmo assim você consegue sentir um pouco mais de energia para fazer as atividades. Não é no sentido de excitação, mas é no sentido de ter energia suficiente, de disposição para fazer, mesmo que você faça isso ali logo depois da digestão de uma forma um pouco mais lenta, né? Não dá aquele sono excessivo que como se seu corpo tivesse de fato cansado simplesmente por fazer o processo de digestão, tá? Isso já é um sinal de que não tá legal, certo? Então, eu dei aqui vários sinais sobre
os processos, né, de digestão e nutrição, quando perceber que tem toxina no nosso corpo, que aí a primeira coisa é lidar com essas toxinas, antes de pensar em nutrir o nosso corpo, né? E aí, quando eu falo de nutrição, né, ambos os processos são muito importantes, mas quando eu falo de nutrição, é em quantidade e qualidade, gente. A gente tem aqui todo o nosso corpo, todos os tecidos para nutrir. A pele indica se a minha nutrição tá boa ou não tá, né? Um excesso de oleosidade na pele ou de secura na pele. Os cabelos, né? Quanto eles estão grossos ou não, mais finos, etc. As unhas, se estão muito quebradiças ou não. Tudo isso indica se a nossa nutrição está adequada ou não, e se a gente precisa melhorar, se a gente precisa potencializar a nossa digestão, porque não está conseguindo nutrir todos os tecidos também, né? Então, ambos os processos são muito importantes. E a gente precisa observar o nosso corpo para ver a cada momento, preciso, né, cuidar um pouco mais, eliminar a toxina, tem algo aqui que eu ainda não lidei no meu corpo, tá na hora de nutrir. E a fome, né? Vou terminar esse vídeo reforçando isso, o quanto a fome é um indicador de que a gente concluiu a digestão anterior, né? Se a gente ingere alimentos mais leves, o processo de digestão dura menos horas. Se a gente ingere alimentos um pouco mais pesados, como as carnes, por exemplo, esse processo vai ser um pouco mais longo, né? Agora, gente, imagina, assim, ingerir uma carne que já é, né, tudo depois que a gente colhe, ou, enfim, prepara para alimentar, já está perdendo vida, né? Já está em processo de decomposição. Imagina se isso está dentro da gente, a gente não está conseguindo aproveitar os nutrientes que estão ali e a gente não está conseguindo eliminar um negócio que está em decomposição, né? Então é por isso que observar se tem toxinas ou não e cuidar para que elas sejam eliminadas é muito importante, né? E quando a gente fala de excesso aí também, quando a gente sente excesso de gordura presente no corpo, ou até de tecido, né? A gente vê excesso de peso, por exemplo, além da alimentação e de potencializar a nossa digestão, a gente pode contar com fatores externos, como os exercícios, as atividades mesmo físicas, né? Podem contribuir com isso, desde que moderadas e frequentes, né? Isso pode ajudar muito nesse processo. Não é só sobre alimentação, né? Também sobre as nossas ações que vão nutrir os nossos 5 sentidos também, tá? Então, esse é o recado que eu queria te dar hoje. Esteja atento aí ao seu corpo e aos sinais que ele te dá. E se você conseguiu entender tudo que eu falei aqui, me conta o que você achou desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, me conta também para que eu possa te ajudar a entender melhor, né? Explicar um pouco melhor tudo isso. E se você acha que esse vídeo pode contribuir com a vida de alguém, encaminha. Te agradeço se você ficou aqui até o final e até o nosso próximo conteúdo. Um beijo, tchau, tchau.